A maior preocupação de todos, do qual eu tenho contato, é relacionado aos compressores, quebra de compressor no ar-condicionado dos veículos. Mas e se eu te falar que existem componentes tão importantes quanto o próprio compressor? E que um componente de custo baixíssimo pode ocasionar um prejuízo da monta da quebra de um compressor no seu carro. Vamos falar um pouquinho sobre os componentes que compõem o ar-condicionado, qual que é a importância deles hoje? Se não é inscrito no canal já sabe, vem aqui e se inscreve. Aliás, se inscrever aqui, tá? Se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações, cogite a possibilidade de se tornar membro do canal e, sem mais delongas, vem comigo, bora falar sobre esses componentes. %90% da preocupação dos nossos clientes é com os seus compressores. Sim, quando nós falamos de ar-condicionado da linha automotiva é isso. O cliente se preocupa desesperadamente com o compressor do carro dele. Só que tem um porém. O compressor não trabalha sozinho e muito menos quebra sozinho. Para chegar ao ponto de um compressor quebrar, é porque ele vem sofrendo absurdamente ao longo de algum tempo. Normalmente um bom tempo. Existem peças na nossa máquina que têm uma importância tão fundamental quanto os nossos compressores. E mais, os nossos compressores dependem do bom trabalho de alguns componentes, como, por exemplo, nossos condensadores. Eles têm uma função primária e importantíssima tanto quanto o nosso compressor. O condensador dissipa o calor que é absorvido dentro do carro. Ele troca calor. É ele quem devolve todo o calor de dentro do carro para o ambiente. Para que isso aconteça com efetividade e isso ele consiga fazer aí com maestria, ele precisa estar limpo. E sim, é uma peça que está exposta. Seu carro está em constante movimento, constante deslocamento. E os condensadores precisam de ventilação. Afinal de contas, é com a ventilação de ar forçado ou deslocamento natural, faz com que essa peça consiga trocar calor e devolver o calor lá para o ambiente de onde ele não deveria ter saído. Se houver sujeira nesse componente, pronto, danou-se. Vai tudo para o espaço, porque a sujeira se torna um bloqueio de passagem do fluxo de ar e não deixa essa peça trocar calor. Olha só, uma boa lavada, uma boa limpeza em um condensador vai prolongar a vida útil do seu equipamento por um bom tempo. Só que tem outro detalhe, o condensador não trabalha sozinho. Ele normalmente está acoplado a um radiador de água. Esse radiador também tem que estar bem cuidado e limpo. Além disso, você tem um forçador de ar, são as ventoinhas ou hélices, e elas precisam trabalhar bem. Tudo isso você consegue verificar o bom funcionamento de 10 a 20 minutos. Isso com o reparador qualificado e numa periodicidade que conclua ou faça com que a sua máquina tenha um tempo de trabalho aumentado. Você já fez a manutenção preventiva do seu carro? Quantas vezes esse ano você substituiu, e não é limpar, tá? Você substituiu o filtro de cabine ou filtro de partículas. Normalmente a gente tem que chamar de filtro de cabine porque é o filtro que filtra o ar dentro do seu carro. Você sabia que é importante trocar essa peça periodicamente? E não deve bater ar nela, porque se você bater ar nela você vai entupir lá e não limpar esta peça. O volume maior de sujeira você pode até tirar, mas as micropassagens acabam sendo bloqueadas quando você mete o ar comprimido ali, sem muito saber o que está fazendo. Fora que é uma peça extremamente barata, de acordo com a importância que ela tem na máquina, extremamente barata. E você deve trocar, se o seu carro for de cidade, a cada 6 meses. Se você usar esse carro na terra, esse período é bem diminuído. O ideal é que a cada 3 meses você troque essa peça e verifique a necessidade de uma higienização mecânica. Tudo isso que eu estou te falando é manutenção preventiva. Sabia que a correia do seu carro, a correia de acessórios do seu carro tem que estar bem tensionada? E os tensores também podem apresentar pequenos problemas que fazem com que a tensão dessa correia não seja ideal de trabalho. E um tensor custa barato, perto a quebra de um compressor. Lembra que o compressor nunca quebra sozinho. E nem quebra do nada. Algo provocou essa quebra. Algo, ao longo do tempo, gradativamente, vai fazendo com que esse compressor trabalhe sufocado, trabalhe forçando, trabalhe ali enroscado, tentando dar o melhor dele,
mas os outros componentes, por estarem afetados por alguma coisa, não conseguem entregar um trabalho com alta qualidade. E quem paga o pato, quem paga a conta é o compressor. O compressor, ele te preocupa porque a peça com o valor agregado mais alto é mais cara. E hoje, não compensa para o reparador, por exemplo, revender um compressor para o cliente. Infelizmente, a margem de lucro sobre a venda de um componente desse tamaninho aqui, ó. Hoje o reparador de ponta, que é aquele que é o responsável pelo bom funcionamento da tua máquina, não consegue obter lucro em peças brigando, que o termo correto não é brigar, é uma evolução natural do mercado. Mas hoje os grandes marketplaces engasgaram, sufocaram, travaram a margem de lucro do reparador nesses componentes. E a nossa luta como reparador sempre foi passar para o cliente, que é você, dono do veículo, a necessidade da manutenção preventiva. Isso para que a sua máquina trabalhe bem e por um período de tempo muito prolongado. Você sabia que se a carga de fluido do seu carro estiver baixa, a boa e velha carga de gás, que a grande maioria da galera entende assim, se estiver baixa, você vai ter um problema de lubrificação na sua máquina que atinge diretamente o seu compressor? São apenas 2 peças no sistema europeu que precisam de lubrificação. O compressor é uma delas. E ele depende da quantidade de fluido estar correta na máquina, para que a miscibilidade entre fluido e lubrificante seja ideal para que o fluido consiga arrastar esse lubrificante por toda a linha, mantendo o seu compressor o tempo todo lubrificado, de maneira adequada, em uma temperatura de trabalho adequada. E se a carga estiver baixa, você tem um arraste diminuído desse lubrificante. A quantidade de fluido menor diminui a sua capacidade de arraste, ou seja, vai acabar chegando menos óleo no compressor e a lubrificação vai ficar diminuída. Isso provoca desgaste e diminui o tempo de vida útil. Como é que você corrige isso? Procurando um reparador da sua confiança, na sua cidade, um reparador qualificado para que ele entenda se há necessidade de correção na sua carga de fluido ou não. Sabia que um dos maiores problemas hoje no sistema automotivo chama-se sujeira? E sim, sujeira em condensadores, sujeira em filtros de partícula, sujeira em evaporadores. A sujeira bloqueia o fluxo de ar. Bloqueando o fluxo de ar, você não tem uma troca de calor eficiente entre ambas as peças. E olha, não se engana, o compressor não trabalha sozinho, vou repetir. Ele depende do bom funcionamento de outros componentes que formam a máquina. Todos esses componentes precisam, devem trabalhar afinadíssimos para que cada um entregue a sua responsabilidade para que o que a gente busca, que é a climatização, o condicionamento de um volume de ar dentro do carro seja eficiente. Você quer o carro geladinho, bem climatizado, aquela temperatura agradável, uma quantidade de umidade legal, um ar respirável, todos os componentes têm que trabalhar bem. E isso você faz com uma simples manutenção preventiva. Lembra de um detalhe, se você colocar na ponta do lápis é muito mais barato você fazer manutenções preventivas periódicas, manutenções para evitar problemas de grande monta, do que a quebra de um compressor. O compressor, como eu disse, não quebra sozinho. Você precisa entender que quando um compressor quebra, normalmente ele vai jogar limalha no sistema. Então não é só colocar um compressor novo. É de vital importância, e esse procedimento é tão importante quanto a escolha da peça, fazer uma limpeza de sistema eficiente, de alta qualidade, para não deixar resíduo dentro da sua máquina. Se ficar resíduo, vai misturar com todos os componentes novos e provocar quebra. Quebra essa que é exatamente o que nós não queremos, nem nós reparadores, nem você proprietário do carro. Agora, escuta, deixa eu te contar um segredo. Você sabia que com uma manutenção preventiva periódica você vai triplicar o tempo de vida útil do seu equipamento ou até mais do que triplicar? A melhor manutenção preventiva é o uso constante do seu aparelho, desde que ele esteja funcionando perfeitamente bem. Quantidade ideal de fluido refrigerante, quantidade ideal de lubrificante, ambos de alta qualidade. Peças limpas para que você tenha um fluxo de ar limpo, fluido, para que a troca de calor seja eficiente. E detalhe, pensa e lembra que a máquina depende de um carinho especial para trabalhar bem. Nós, brasileiros, temos um hábito que não é muito bom. Isso é um hábito que eu tenho, que você também tem. Nós só paramos quando para de funcionar. Nós só corremos para uma correção quando realmente quebra.
Enquanto estiver funcionando, mesmo que não esteja funcionando com 100% de eficiência, nós vamos continuar usando esse equipamento até ele parar definitivamente. E isso, no final, acaba custando muito caro. Porque peças que não precisariam ser trocadas normalmente, por ter forçado um uso fora dos parâmetros, elas acabam quebrando também. Tá vendo? Peças pequenas, manutenção pequena, o uso constante da máquina, limpeza, tudo isso o seu reparador pode te indicar com assertividade para aumentar a vida útil da sua máquina, fazer com que ela funcione bem, você tenha um melhor resultado e evite gastar. Assim, você tem sim que fazer uma manutenção preventiva, evitar gastar tudo de uma vez só e evitar que sua máquina quebre numa monta gigantesca que você tenha que sair trocando tudo. Muito obrigado por estar com a gente aqui no vídeo, é sempre um prazer trocar uma ideia. Desculpa aí que tá uma claridade meio complicada aqui, ainda estamos acertando a questão de luz. Mas ó, não esquece, se não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, ó, se inscreve agora, aperta o botãozinho aí que não cai o dedo, tá? Deixa o like aí, aperta o botão, não cai seu dedo e você ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo pode ajudar mais pessoas e vai esparramar o nosso vídeo para mais pessoas. Detalhe, cogite a possibilidade de se tornar membro do canal e ajudar a gente a continuar produzindo os nossos conteúdos. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você, até mais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!